Boa noite. Espero que esteja. Não sei se o áudio está bom. Está tudo bem no áudio? Tá? Pode ir. Então, boa noite. Queria dar as boas-vindas a todos vocês que vão acompanhar essa formação de hoje, essa aula de hoje. Nosso objetivo aqui é criar, através desses meios, né, a perspectiva de alguns pais, né, poderem ir continuando esse processo de formação. Às vezes o presencial tem os seus vários benefícios, né? Eu sempre gosto dessa questão presencial, mas também essa questão online facilita muita coisa, né? Logística das famílias, a participação dos pais, a distância. Temos aqui pais, né, de Santa Catarina participando desta aula, né? E também de outros locais, né? Mas hoje também temos escola em Espírito Santo, temos em Sobral, aqui no estado do Ceará. Então, a gente vai adotar esse formato para que eu possa estar mais próximo de todos esses pais. Evidentemente, os pais aqui de Fortaleza, nós vamos, em breve, né, retomar as nossas aulas presenciais também. E aí eu queria acolher a todos vocês, né? Eu estou, antes de mais nada, dar uma orientação aqui de que eu não estou aqui com o chat aberto, então eu não tenho acesso nesse momento às perguntas, mas pode lá no final, né, tirar algumas dúvidas, abrir para algumas perguntas, a equipe aqui vai me passando as perguntas na medida do possível. E a gente vai ter um total aí, né, de 1 hora de aula, vamos encerrar às 9h30, para que a gente possa vencer o tema, né? Os temas que a gente se propôs a vencer nesse encontro. E o centro desse encontro é por que a educação moderna, né, da forma que ela está posta, eu não diria nem a educação moderna, mas eu diria a educação atual, aquela forma que hoje se utiliza, né? Por que ela dificulta o desenvolvimento da inteligência, né? Vocês estão observando, né? Eu acho que nessa câmera aqui dá para perceber que tem um quadro aqui atrás de mim, e hoje é aula mesmo, né? Eu não quero usar slide, né? Eu queria fazer do formato que eu me sinto mais à vontade, já pedindo antecipadamente desculpa pela letra, né? Eu gosto sempre de dizer que eu não estudei na minha escola, não estudei no Colégio São João da Cruz, então fica sempre difícil agora recuperar esse prejuízo caligráfico, né? É quase um hieroglifo que nós vamos ter aqui no quadro. Mas, dada a devida desculpa, o conteúdo é o que mais importa, o que nós vamos colocar no quadro é para nós orientarmos o contexto do que nós queremos passar, né? E também essas formações, elas visam muito mais a gente ser formado enquanto educadores, enquanto pais, né? Eu não quero apenas aproveitar esses encontros para mostrar um pouco do método da escola, mas fica subentendido, né, quando a gente fala daquilo que a gente acha importante, que nós vamos introduzindo esses elementos dentro do processo educativo, né? E aí, eu queria começar hoje de uma forma diferente, né, contando aqui uma história, né, e propondo um desafio que a gente chama de desafio lógico, né? Quando Alcuino de York era um monge, né, que foi chamado por Carlos Magno, da França, para educar os francos, né? Carlos Magno entendeu que o povo franco era um povo que tinha muito a crescer, né? Eram grandes nas batalhas, já tinham um império bem constituído, mas ele percebia que era um povo rude, era um povo que precisava de educação. E a gente, historicamente, conhece, a tradução nos diz que quem foi convidado para vencer esses desafios, né, de educar todo um povo, foi Alcuino de York. E ele usou várias ferramentas, eu não vou aqui tratar de todas elas, mas uma dessas ferramentas foi unir os jovens para formá-los daquilo que era próprio da sua idade, né? Bom, poderíamos falar aqui sobre artes mecânicas, poderíamos falar sobre
ferramentas que foram usadas, né? O canto foi usado, né? O latim foi usado, a forma de se alimentar, a etiqueta, o comportamento foi usado. Mas existe uma tradição que diz que foi nesse tempo, né, que a Alcuin de Hort começou a usar aquilo que depois a gente transformou apenas no o que é, né? Eu não sei como é que vocês falam em Santa Catarina isso, né? Mas são essas situações problema onde eu tenho um desafio, eu coloco um ponto, eu coloco um fim, o fim já está claro do que tem que ser atingido, e a grande questão é os meios que eu uso para atingir esse fim, né? Vamos dar um exemplo. Diz a tradição que um dos desafios lógicos que a Alcuin de Hort usava, desse desafio, que alguns talvez conheçam, seria antiquíssimo, era o desafio do lobo, da ovelha e do repolho. Não sei se vocês já ouviram falar, e quem já ouviu entra, quem nunca ouviu vai entender, né? Então, eu vou já usar o quadro, né? Porque fica mais fácil para alguns que talvez tenham algum desafio a ser vencido num contexto de não lembrar de onde partiu o problema. Então, aqui no quadro vai ficar melhor, né? Então, a situação é o seguinte: nós temos aqui um rio, e o objetivo é que, e aqui de um lado eu tenho três coisas que estão convivendo, mas fiscalizadas pelo fazendeiro. Então eu tenho desse lado o lobo, eu tenho desse lado uma ovelha, e eu tenho desse lado um repolho. E tenho desse mesmo lado o fazendeiro. Então, qual é o desafio? O desafio é que você tem que o fazendeiro tem que dar um jeito de passar todos eles para o outro lado do rio, para a outra margem. Então, tem um barco aqui, eu vou usar aqui o pincel vermelho para fazer aqui um barquinho, né? Uma canoa, né, na verdade. Me perdoe também pela canoa, né? Que você já viu que eu não sei, a letra já não é bonita e o desenho é pior ainda. Então, eu tenho aqui o canoa. E, evidentemente, o fazendeiro tem que tomar cuidado, porque dependendo de como ele vai fazer essa travessia, as coisas que ficam de um lado vão comer as outras. E ele só pode levar uma coisa por vez. Tudo bem? Esse é o desafio. Então, bem, se ele pegar o repolho e levar, o lobo come a ovelha. Porque é ele que está pastoreando, né? Ele está pastoreando para que o lobo coma a ovelha, nem a ovelha coma o repolho. Mas se ele bota, por exemplo, o lobo aqui, então a ovelha come o repolho. Lembrando que o fazendeiro vai na barca, né? Vai na canoa. Então, a saída inicial ela é relativamente até simples, né? Só tem uma coisa que eu posso levar daqui para cá, que o que fica não come, né? Que é, eu coloco a ovelha. Então, situação primeira, que eu já vou colocando aqui, eu levo a ovelha na canoa. A ovelha, ela faz a travessia na canoa. Tudo bem? Essa é a etapa 1. Então, se eu levei a ovelha na canoa, o que restou aqui? Restou aqui o lobo e o repolho. E, evidentemente, o lobo não vai comer o repolho. Tudo bem? Fazendeiro está dentro da canoa, leva a ovelha para cá, e a situação é ovelha desse lado, fazendeiro deixa a ovelha aqui. Lembrando, eu vou apagar o fazendeiro aqui, porque eu achei que ele vai ficar indo e voltando na canoa, tudo bem? A ovelha vem para cá, e aí ele volta na canoa para pegar o próximo.
Só que nós temos um outro problema agora. Porque se ele pega o repolho e deixa aqui, ele só pode levar um por vez, lembre-se. Ele vai ter que voltar para pegar o lobo. E aí a ovelha vai comer o repolho. Tudo bem? Se ele levar o lobo, a situação é parecida, apesar de contrário. O lobo vai ficar com a ovelha e vai comer a ovelha. Tudo bem? E aí, veja, olha como era fantástico o processo, né? Nesse sentido, o processo de... Então, o que é isso? Esses desafios eram usados com crianças que iam ali dos 7 aos 12 anos. Né? A gente, ao longo da aula, vai entender por que isso, né? E que eu sempre preconizo que aqui está a idade mais crítica do processo educacional. Então, uma coisa importante que nós temos que entender, né? Às vezes parece que os pais têm muita atenção na alfabetização, né? Ali no processo de alfabetização, de letramento, como se fala hoje, e depois começa a ter uma preocupação do conteúdo que a criança vai absorver para, já visando aquilo que um dia ela vai precisar saber, por exemplo, o Enem, os concursos. Entretanto, os pais, às vezes, têm menor preocupação na fase que, para nós, do Colégio São João da Cruz, para nós, do Sistema Monte Carmelo, é a fase mais crítica, que é a fase de 7 a 12 anos. Eu tenho uma filha de 8 anos. Né? E a outra primeira aluna da escola, a Alice, ela tem 9 anos. Na verdade, agora tem 10, né? Completou 10 anos ontem. Né? Então, as duas primeiras alunas da escola, uma minha filha e outra é a filha de um casal, que é um casal, são amigos, mas é como se fossem meus irmãos, né? Tem 10 anos. E essas duas crianças estão exatamente na fase crítica da formação da inteligência ou da ruptura propriamente dita com aquilo que seria um homem propriamente inteligente, uma mulher propriamente inteligente. Então, eu queria começar essa aula, eu vou continuar aqui o desafio, tá? Porque, lógico, vocês querem saber como é que vamos sair dessa situação, né? Mas antes de a gente chegar lá, eu queria primeiro chamar a atenção disso. É gravíssima a idade de 7 a 12 anos dos seus filhos. E, notadamente e principalmente, é gravíssima essa idade nas situações que hoje nós vivemos. Por quê? Porque hoje nós temos um mundo onde cada vez mais os meios para chegar aos fins estão prontos. Né? Então, o que é que acontece? Alcuino de York, ele entendia que uma criança de 7 a 12 anos precisava desenvolver nela o processo deliberativo. Tá? O processo deliberativo. Então, vou pegar aqui um lado. E o que é o processo deliberativo? O que é propriamente a deliberação? A deliberação, ela é uma faculdade, ela é um ato próprio, né? Tomás de Aquino diz, do intelecto apetitivo, né? Do apetite racional. Então, apetite racional, para quem estuda Tomás de Aquino, sabe que ele está falando sobre a vontade. Né? Então, a deliberação, ela atua na vontade do homem. Eu gostaria de lembrar, volto já aqui ao problema, que as duas faculdades, né? as duas potências mais elevadas da alma são exatamente a inteligência e a vontade. Essas são as duas faculdades mais elevadas do homem. Tudo bem? Então, inteligência e vontade é o que nós queremos estruturar nos nossos filhos. Porque se eu formar somente a inteligência, ele não terá forças para atingir aquilo que é o certo. E aqui é muito importante isso.
Porque, entenda bem, a inteligência, ela captura a verdade. Ela captura aquilo que é o certo. Mas é a vontade que trabalha para que eu possa atingir aquilo. Entendem? Então, eu aprendo o que é o certo, eu entendo o que é o certo, mas é a vontade que vai me impelir a buscar os meios para chegar àquilo que é o certo. Tudo bem? Se a vontade falhar, se a vontade cansar, eu vou saber o que é o certo, mas eu não vou ter, vamos dizer assim, força para buscar isso. Tudo bem? Eu sei o que é o certo. Eu sei que, sei lá, né? O certo é não cometer determinado pecado. Eu sei que é isso, mas eu não consigo. Eu vou lá e peco, eu erro. Por quê? Porque o intelecto capturou a verdade, isso deve ser feito, isso não deve ser feito, mas a vontade, não tendo força para chegar até lá, ela simplesmente desiste e escolhe pelo pecado. Entende? Isso vale para muitos atos. Poderíamos falar sobre vídeo de oração, poderíamos falar sobre profissão, poderíamos falar sobre desafios dentro do campo profissional, poderíamos falar sobre matrimônio. Né? Então, se o meu matrimônio está, por exemplo, difícil, mas eu sei que o certo é eu não me separar, então a inteligência aponta o que é certo. O certo seria não se separar. Porque você jurou diante do altar do Senhor fidelidade até a morte. Olha, mas o intelecto capturou isso, mas a vontade, quando ela foi tentar cumprir aquilo que era o certo, que a verdade me apontava, ela não teve força. Entende? Então, em que ponto educacional essa vontade se ancora para ela criar os meios para fazer o que é o certo? Isso se ancora num ato próprio da vontade chamado deliberação, que é a aula de hoje. E é exatamente essa deliberação que, por motivos múltiplos, a educação atual não persegue. Ela, na verdade, nem entende que isso propriamente é importante. Então, é preciso se propor um método de educação onde volte a criança, o jovem, a deliberar. Nós vamos explicar hoje, né, exatamente o que seria essa deliberação, ao que ela se propõe, como ela pode ser trabalhada. Tudo bem? Mas uma coisa importante sobre a deliberação. A deliberação, ela não está focada em encontrar o fim. A deliberação, ela está determinada, ela já sabe o que é o fim, mas ela trabalha, ela, vamos dizer assim, perde tempo em encontrar os meios para chegar ao fim. Por exemplo, esse exemplo que eu citei, eu sei que eu não devo me separar da minha esposa. Esse é o fim. Mas como, diante de uma crise no matrimônio, eu não me separei dela? O meio que eu vou usar para cumprir o fim, essa investigação das possibilidades a serem executadas para chegar onde eu quero, isso é propriamente deliberação. Então, a deliberação, vamos começar traduzindo, é uma investigação dos meios possíveis para chegar ao fim proposto. Tudo bem? Eu vou já explicar onde está o equívoco, propriamente, do que seriam as provas atuais, as provas modernas. Mas antes disso, vamos voltar para cá, porque tem algumas senhoras assistindo, olha, as mulheres já estão loucas para saber o que é que vai acontecer aqui, né? Porque ela fica logo angustiada, né? Eles não têm solução isso aqui, tá certo? Vamos lembrar quais são as regras. A regra é: o fazendeiro tem que levar todos os três, lobo, ovelha e repolho, para o outro lado, para a outra margem do rio.
ele só pode levar um por vez dentro da canoa com ele. E ele, por um ato próprio, qual é o fim? Vocês percebem? Olha, esse desafio lógico, que a gente chama, né? Ele, há quem diga, né? A tradição diz que já era esse exemplo usado por Alcuino para treinar as crianças. Então Alcuino já dizia, qual é o fim? O fim é trazer o lobo, a ovelha e o repolho para outra margem do rio. Só que esse fim tem uma regra. Eu só posso levar um por vez na canoa. E o fazendeiro vai acompanhar na canoa para levar e vai voltar para pegar o próximo. Quem foi que o fazendeiro escolheu primeiro? Ele levou primeiro a ovelha para a outra margem do rio, trouxe a ovelha para cá. Por quê? Porque assim o lobo não come o repolho. Até aí, todo mundo talvez chegaria nessa situação. Só que tem um problema. Ele volta e ele tem que escolher agora quem ele vai pegar. Por quê? Porque se ele pega o repolho e traz para cá, a ovelha come o repolho. Tudo bem? Se ele pega o lobo, bota na canoa e traz para cá, e volta para pegar o repolho, o lobo come a ovelha. Tudo bem? Qual será a solução, então? O que é que ele faz? Ele escolhe pegar o repolho. E bota o repolho na canoa. Quando ele chega numa outra margem do rio, o que é que ele faz? Ele deixa o repolho, ele desce para deixar o repolho. Lembre-se que agora ele está aqui nessa margem. E o que é que ele faz? Ele pega a ovelha de volta para a canoa. Ele deixa o repolho, a ovelha vem comer o repolho, ele pega a ovelha e bota ali na canoa. Tudo bem? E aí, ele volta para o outro lado com a ovelha. Quando ele chega nesse lado com a ovelha, já ficou fácil agora, né? Ele vai deixar a ovelha lá, só que quando ele deixa a ovelha, o lobo se aproxima, né? Porque ele quer a ovelha. E aí o que faz ele? Pega o lobo, bota dentro da canoa e traz o lobo para cá. E o lobo, evidentemente, não vai comer o repolho. O lobo não é vegetariano, né? Que seria, não vai entrar em detalhe, né? Nem muito menos vegano, que seria mais trash. Bem, então o lobo fica com o repolho, o lobo não está mais aqui, a ovelha está lá esperando sozinha. O fazendeiro volta, pega a ovelha e traz a ovelha para cá. E lembrando, agora ele vai e desce e ele continua pastoreando todo mundo. Tudo bem? Solucionado o problema. Ok? O que foi exigido da criança ou do jovem ou de você que está assistindo esse... Qual é a câmera que eu estou? Aqui é o 1 e aqui é o 2. Você só faz 1 e 2 que olha, que aqui não é a Globo que acende a luzinha não, né? Que na Globo acende a luz. E o pessoal ainda erra, né? Então aqui é sem luz. Aí ele fica só gesticulando, o pobre filho do câmera aqui. Estamos na 2. Então, o que é que acontece? Perceba como é que é formada uma criança de 7 a 12 anos. Não é importante ela encontrar a resposta final. A resposta final eu já dei. A solução do problema é... A solução no sentido... Onde é que eu quero chegar? Eu já sei o fim. Tudo bem? Eu quero só que ela encontre os meios para chegar naquele fim. Em outras palavras, eu te dou a resposta. Mas me explica, por que essa resposta é a certa? Mas como é que são os métodos de provas atuais? Né? Os métodos de prova atuais, você tem que encontrar a resposta. E muitas vezes, o meio que te levou a encontrar essa resposta não é importante. Por exemplo, uma prova de múltipla escolha, no ABCDE. É claro que é difícil isso acontecer, mas numa prova ABCDE eu posso acertar boa parte da prova sem eu ter a mínima ideia do que são as respostas certas. Né? Por quê? Porque eu vou chutando, eu vou deduzindo o que é mais provável. Mas o problema é que o meio para encontrar as respostas, nesse caso, não é importante.
O importante é encontrar o que é valorizado, o que é louvado, o que é atribuído uma nota, é para quem chega na resposta. Tudo bem? E perceba que a estrutura que está posta hoje da educação, ela está posta dessa forma. Até mesmo as questões abertas, que nos concursos estão cada vez em menor quantidade, as provas abertas, elas praticamente não existem nos concursos. Mas essas provas abertas, até mesmo elas, e não daria tempo de explicar isso hoje, mas existe um esquema de resposta que eu tenho que dar para que o professor considere verdadeiro ou aceitável aquela resposta. Em outras palavras, o sistema hoje, ele peca sobre grande aspecto no método avaliativo. O método avaliativo está equivocado. Ou até mesmo o método de expor o conteúdo está equivocado. Por quê? Porque muitas vezes eu dou a aula focado em que o aluno saiba, decore o caminho para chegar à resposta. Quando, na verdade, eu poderia até dar a resposta, contanto que ele me desse quais os meios, qual o processo deliberativo para conseguir chegar naquele ponto. Tudo bem? Então, eu vou abandonar um pouquinho o quadro, daqui a pouco eu volto para ele. E eu queria perder um pouco mais de tempo conversando com calma sobre isso. Vamos para situações reais, né? Então, a gente, nas aulas passadas, né? E eu não... Bom, eu posso fazer uma rápida revisão aqui para quem não assistiu essa aula lembrar. Mas a gente falou que boa parte da estrutura da educação atual está baseada na técnica. Tudo bem? Ela está baseada na inteligência técnica. E ela não busca mais se apoiar na inteligência fronética. Não é fonética, é fronética, né? De frônesis. Então, o que é que acontece? O que é importante para a técnica? Aristóteles nos ensina que o que é próprio da técnica, a técnica, né, a terné, é a reta ratio factibilium, é a reta razão do fazer. O que importa é o que foi feito na técnica. O que importa na técnica é o resultado. Tudo bem? O que importa na técnica é o resultado. E diz um leitor de Aristóteles, Pierre Robin, e ele usa uma expressão que é: a técnica é importante para o resultado, mas ela nada nos diz sobre o agente. Vamos lembrar dessa aula? Vou dar um exemplo que você vai entender fácil. Eu tenho um grande escultor. Tudo bem? Sei lá, um Aleijadinho. Um grande escultor. E esse escultor, ele tem, né, as obras encomendadas, as pessoas querem obras dele, porque, de fato, são verdadeiros ícones, artes de alta grandeza, de grande valor. Entretanto, o fato de uma pessoa ser um grande escultor nada revela sobre quem ele é enquanto pessoa, sobre o seu comportamento. Ele pode ser um grande escultor e ser um homem violento, que, por exemplo, bate na esposa, sei lá. Tudo bem? Ele pode ser um grande médico e ser, com perdão do termo, um canalha, só para citar exemplo. Ele pode ser um grande, sei lá, um excelente juiz, mas ser um crápula com a família. Então, a técnica, muitas vezes, ela me diz sobre o que é feito, se é bem feito, mas ela nada me diz sobre o
comportamento, o modo de agir. Por quê? Porque a técnica, ela atua na razão produtiva. Para a técnica interessa o produto, interessa o fim. Só que nós não temos, senhores, como construir uma sociedade elevada, onde as pessoas são boas na técnica, mas elas são péssimas no modo de comportamento. Elas não sabem agir, elas sabem fazer o que mandaram fazer, mas muitas vezes o meio, o caminho para chegar até lá, não é importante. De modo que surge uma máxima, né, da obra O Príncipe de Maquiavel. Essa frase não está propriamente lá no Maquiavel, O Príncipe, mas nasce como uma espécie de consequência do raciocínio de Maquiavel nessa obra, que é: os fins justificam os meios. E a verdade é que nossa sociedade hoje ela está toda pautada nisso. O importante é tirar uma nota boa. O importante é passar no concurso, nem que depois de 2 meses eu não saiba mais nada do que eu estudei para aquele concurso, por exemplo. Evidentemente aqui eu não estou contra o concurso, mas eu queria voltar de novo na idade que eu estou tentando trabalhar nessa aula de hoje. A idade de 7 a 12 anos. E nessa idade de 7 a 12 anos, é muito importante que nós possamos dar aos nossos alunos e filhos a capacidade deliberativa, a capacidade de investigar, a capacidade de encontrar os meios, como foi posto no exemplo há pouco dado, para conseguir chegar naquele fim. De 7 a 12 anos, o mais importante não é a resposta certa, mas é o raciocínio deliberativo, investigativo, que foi feito para tentar solucionar aquilo que foi mandado. Tudo bem? Eu vou dar um exemplo bem bom. Você chega para sua filha e diz para ela: minha filha, eu preciso que você faça um bolo de chocolate. Esse é o fim. Fazer um bolo de chocolate. Tudo bem? A partir de agora eu vou ter que vencer os meios para conseguir chegar naquele fim. Mas olha, muitas vezes, como é que nós adultos vencemos esse meio? Pedindo no iFood. Mas pedindo no iFood, eu não agi no sentido de produzir o bolo, entende? Eu consegui um bolo, mas eu não fiz um bolo. Então, hoje, a atualidade nos cerca de tantas soluções rápidas e objetivas que, normalmente, elas não passam por um processo onde eu exijo de mim meios da minha própria ação para poder solucionar o problema. É quase como se hoje os meios da solução fossem terceirizados. Vamos ao exemplo do bolo de novo. Você chega para sua filha, no sábado de manhã, e diz para ela: minha filha, faça um bolo de chocolate. Nós vamos levar para casa da sua avó de noite. Regra do jogo, como foi posto aqui: você não pode olhar em nenhuma rede social, no celular, no Google ou no YouTube, como é que faz um bolo de chocolate. Ora, talvez como pai você pense: mas aí eu tenho como pai a obrigação de ensinar a fazer um bolo de chocolate. Sim, sob um certo aspecto, isso seria um meio para solucionar o problema. Essa criança poderia chegar para você e dizer: mãe, eu nunca fiz um bolo de chocolate, mas eu posso fazer. A senhora faz comigo? A senhora vai me orientando o que é que eu tenho que fazer? Essa seria uma solução possível. Mas uma outra solução possível era, por exemplo, sei lá, a menina sair de casa, bater na porta da vizinha e pedir ajuda à vizinha.
ela encontrar um meio para solucionar o problema. Entende? Você entende isso? Nós precisamos criar situações para os nossos filhos, para os nossos alunos, em que eles tenham trabalho em encontrar os meios para chegar na solução. Em outras palavras, tenham capacidade deliberativa, de deliberação, de investigação. Como eu vou me sair disso? Nesse aspecto, a pergunta como farei isso é muito mais importante de o que eu farei. O que eu farei já está posto. Meu pai disse, meu professor já disse a resposta. Mas como eu chego nisso? Como eu encontro os meios para chegar nisso? E é exatamente aqui aonde, na minha perspectiva, nós precisamos melhorar muito. Precisamos melhorar muito dentro da nossa própria escola, mas a nossa escola já se preocupa com esse tema. E aqui eu convido você, que de repente já trabalha em outras escolas, a levar essa temática para lá. E você que é pai, começar a fazer isso esse final de semana com seu filho. Tudo bem? E você pode fazer com ele também. Filho, nós vamos, sei lá, construir uma casa de papelão. Esse é o fim. Essa é a resposta do problema. A gente já sabe o que é que tem que fazer. A pergunta é, como eu farei isso? Como nós faremos isso? Eu falo mais uma vez para vocês. Uma criança de 7 a 12 anos, de modo muito especial, precisa ser treinada nessa perspectiva. Precisa encontrar meios para chegar ao fim. Nessa idade, que é a idade da razão, e essa razão é, sob certo aspecto, uma razão investigativa, uma razão deliberativa, porque a criança gosta de fazer isso. É a fase que a criança gosta de coisas do tipo detetive. A criança gosta. Ela tem fôlego, força, arde o coração para encontrar os meios. Mas eu já vejo muitas crianças com 10 anos destruídas. Elas não têm mais força. Elas querem a resposta pronta. Elas querem a solução, o caminho pronto. Pai, me diz logo o que eu tenho que fazer. Mãe, me diz logo a resposta. Mãe, como é que eu faço logo isso? São crianças do iPhone, do Google. A resposta é muito rápida. E isso atrapalha demais. E não dá tempo de investigar, porque os mecanismos ao nosso redor já investigam por nós. Eu insisto muito lá em casa, por exemplo, quando de repente uma criança, eu tenho um filho de 4 anos, e ele pergunta assim, mas o que é uma baleia? Ora, imagine você há 30 anos, você que é mais velho, você está lá num sítio com seu pai, que não tem nem enciclopédia, nem um atlas, né, de biologia, de mamíferos, de sei lá de que for. E você pergunta, pai, como é uma baleia? Esse é o fim, né? O que é uma baleia? Como é uma baleia? Agora eu vou ter que encontrar meios para explicar para essa criança como é que é uma baleia, sem mostrar o desenho da baleia, porque eu não tinha como mostrar. A foto de uma baleia. É o que é que as pessoas de hoje fazem? Vão no Google, colocam lá, baleia. Aparece uma figura, você mostra o menino, meu filho, isso é uma baleia. O processo investigativo, a deliberação, ela está depois da imaginativa. Tá? Não dá para explicar bem isso hoje, mas a deliberação ela está na cogitativa, seria o passo depois da imaginativa. Né?
que é exatamente essa faculdade da alma cogitativa que nós tanto perseguimos aqui na escola, os meios para desenvolvê-la. E é muito difícil, você que é educador, você que é professor, diretor de escola, supervisor, enfim, encontrar esses meios para formar a cogitativa. Até mesmo na própria obra de Tomás de Aquino, na própria obra de Hugo de São Vitor e de outros grandes educadores, encontrar esses meios deliberativos, esses meios que compõem e formam a cogitativa, ou lapidam a cogitativa, está cada vez mais difícil. Assim. Não tem fonte. Isso não foi muito escrito sobre isso. Né? Mas, enfim, voltemos à raiz da aula. Então, aqui eu quero propor uma nova forma de treinar os nossos filhos nesse tempo, independente da disciplina. Tá? As disciplinas ajudam com isso. A forma que eu abordo as questões de gramática ajuda nesse sentido. A forma como eu abordo as questões de ciências ajuda nesse sentido. Até mesmo a forma que eu proponho na própria matemática ajuda muito nesse sentido. Mas se nós fizermos provas cada vez mais objetivas, em que o que é premiado, o que é pontuado é a resposta e não o meio, eu estou destruindo essa fase. Eu estou destruindo, por consequência, a inteligência dessa criança. A deliberação ela é fundamental para o desenvolvimento da inteligência fonética, da frônese. E o que é a frônese? A frônese é a reta ratio agibilium, é a reta razão do agir. Como é que eu vou agir para chegar nesse fim? Como é que eu vou agir, me comportar para conseguir este fim? Se eu não for treinado no agir, no comportar-me, no investigar as possibilidades, o que vai acontecer é uma geração de ansiosos. Ora, o que nós temos é a sociedade atual. Uma sociedade que o transtorno de ansiedade galopa em ascensão em toda a sociedade, simplesmente porque as pessoas querem as soluções o mais rápido possível. Eu não posso mais perder tempo encontrando a saída. Eu preciso chegar na resposta. Então, se eu só premiar nas crianças a resposta, você sabe isso? Sei. Sabe isso? Sei. Responde isso? Respondo. Você sabe o que é isso? Isso. O que é isso? Isso. Aí, que menino inteligente. Como tá? Isso é técnica, muitas vezes. Não é conhecimento, não é propriamente epistemologia, não é filosofia, não é sabedoria. É técnica. Muitas vezes técnica de memorização apenas. No livro Tempos Difíceis, do Charles Dickens, ele trata desse tema também. O livro fala de um professor muito rigoroso que o foco dele é a resposta certa. Não interessa as experiências, interessa a resposta. E aí trata nesse livro de uma questão, alguns pais da escola, muitos pais da escola já conhecem esse exemplo, já li em outras aulas, onde ele pergunta para uma menina que é filha do dono do circo que está na cidade. O circo chega na cidade, a menina é matriculada na escola, e o professor não gosta dessa matrícula, porque ele acha que uma meninazinha que vem do circo não tem capacidade de acompanhar a aula dele. E dando aula sobre mamíferos, chega-se nos equinos. E o professor, para pôr a menina à prova, pergunta a ela: o que é um cavalo?
Ora, a menina era filha do dono de um circo. A menina, o circo tinha cavalos para os números de acrobacia em cima de cavalo, enfim. Ela conhecia cavalo, montava bem, alimentava os cavalos, banhava os cavalos, limpava o casco dos cavalos. Ela tinha experiência com o cavalo, ela tinha vivência com o cavalo. Ela sabia se comportar diante de um cavalo. Mas ela não sabia a resposta da pergunta o que é um cavalo. Ela não sabia, entende, verbalizar isso. Lógico que ela sabia o que era um cavalo. O professor começa a tirar a medida de tempo e pergunta para o aluno mais brilhante, entre aspas, da sala, o que é um cavalo. E ele vai definir. O cavalo é um quadrúpede, que tem um sistema de gestão monogástrico, é um animal que possui rabo e crina, é um mamífero, tem uma quantidade de dentes elevada na boca, come, é um herbívoro. Então, ele dá todas as respostas do que é um cavalo, e coitado, ele nunca viu um cavalo. É a criança que foi treinada para os fins, e nesse caso, os fins é a resposta certa. Queridos pais, tomem cuidado se o seu filho está respondendo tudo que você pergunta certo, mas é um menino que está congelado diante das situações onde ele precisa, já sabendo o que tem que ser feito, não encontrar o modo de fazer. Eu vejo inúmeras crianças que não têm mais capacidade de realização de tarefas. E muitas vezes essa criança é uma criança aluno nota 10. O que vai acontecer com o passar da sua vida é que, quando ela conhecer a verdade, na fase adulta ela vai conhecer a verdade, bom, pretende-se que ela conheça a verdade, ela não vai encontrar os meios para fazer o que é o certo. Ela vai jogar a toalha, ou alguém faz por ela, ou ela joga a toalha. É a geração que está vindo aí. Já é a geração que está posta, a tal da geração Z, tem muito disso. Entende? Você dá a missão e a pessoa congela quando precisa chegar na execução daquela missão. Congela, não consegue. Porque ela não foi treinada para encontrar os meios que estejam postos ao fim. Ela foi treinada para ser ágil para chegar no fim. Entende? Para dar um Google e já saber a resposta. Diz o Tomás de Aquino, na verdade diz Gregório de Nícia uma coisa muito importante, que é: a deliberação trata não do fim, mas das coisas que são para o fim. E essas gerações que virão não terão paciência de investigar essas coisas. Ou a resposta está pronta, ou a IA responde para ela logo rápido, ou ela não vai conseguir. E isso me preocupa muito, porque podem ser profissionais tecnicamente capazes, mas são pessoas completamente inábeis, incapazes, simplesmente se comportar bem, agir bem em situações das vicissitudes da vida. O fato de uma criança tirar notas 10 em determinados conteúdos, nada nos diz como elas se comportarão diante das vicissitudes da vida. Nada nos diz. Não estou dizendo aqui que em determinado momento não se tem que dar a devida atenção ao conteúdo e ao conhecimento propriamente especulativo, perfeitamente, a chegar a essa fase. O que eu estou dizendo, entretanto, aos senhores, é que de 7 a 12 anos não é propriamente essa fase. E não sou eu que estou dizendo.
O próprio Alcuino de Horta introduzia esses desafios lógicos, além de situações, problemas reais, para que a criança, o jovem, pudesse encontrar a solução. A minha preocupação é que a deliberação, a investigação não é mais premiada. Fazendo uma reunião essa semana com a nossa equipe, semana passada, eu lembrei aos professores e supervisores, principalmente a supervisão, algo importante que nós temos que sempre cobrar aos nossos professores. Às vezes a resposta errada, ela não tem que ser considerada somente como resposta, senão qual o raciocínio utilizado para chegar até aqui. Porque às vezes por trás de uma resposta errada, existe um caminho investigativo brilhante, que muitas vezes se diz, meu Deus, essa resposta foi dada, mas quando eu entendo o meio que ele chegou nessa resposta, dada a pergunta como foi posta, foi brilhante o raciocínio. A composição investigativa, o processo deliberativo precisa ser louvado, precisa ser premiado, precisa ser laureado pelos pais, pelos tutores, pelos professores. O meio, por que você chegou nessa resposta? Como você chegou nessa resposta? E às vezes tentar entender como aquela criança raciocinou, as soluções que ela buscou, nos enchem de alegria de ver que aquela criança, de fato, ela tem um pensamento muito mais inteligente. Então, senhores pais, nesse final de semana, eu lanço um desafio para vocês. Criem situações para os seus filhos deliberarem. Eu já vou dizer até o que eu vou fazer esse final de semana. Eu vou para dentro de um sítio. Porque lá é sempre uma forma interessante de a criança ter que deliberar. Entende? Eu lanço um desafio a você que é pai, que conhece algum canto que tenha vaca que produza leite. Né? Vou dar uma tarefa para você. Encontre uma vaca de leite nesse final de semana e tire o leite da vaca para a sua família. Essa é a tarefa. O fim você já sabe. Como você fará isso? Percebe? Você já desiste na partida. Mas se eu pedisse para você definir o que é leite, talvez você definisse. Talvez fosse muito mais fácil e cômodo. Senhores, se nós não dermos envergadura deliberativa, investigativa, se essa razão, investigação apetitiva não for, esse desejo de chegar na resposta não foi incentivado pelos nossos filhos, eles serão meninos e meninas tolas daqui a 10 anos que ou eu chego na resposta rápido ou eu desisto. Ou eu chego no que eu me propus rápido ou eu desisto. Se você achar qualquer reportagem da geração Z, o que é próprio da geração Z? Eu estou um pouco implicando com a geração Z, mas é porque não está fácil. Não? É que a geração Z, ela sempre se revolta quando ela ganha. A geração Z, ela revolta. A pessoa chega, nunca trabalhou, e diz assim, queria saber a informação da oportunidade de emprego aqui nessa empresa. Tá. O emprego é esse, essa opção vai ser isso. A pessoa diz, eu vou ganhar quanto? A pessoa diz lá, sei lá, um salário e meio. Isso é muito pouco. É muito pouco baseado em quê? Não, é porque a minha pretensão é ganhar, sei lá, 10 mil reais. Tá bem. Mas isso, tudo bem, isso é a causa final, já entendi. Esse que é o fim. Mas quais são os meios para você chegar até aqui? Não, os meios é que no meu primeiro emprego eu já quero entrar ganhando 10 mil reais. É impressionante. O foco é no fim. Entende? E aí junta-se também esses, todo respeito, assim, mas essas teorias de coaching da vida aí,
Desde que o cara vai falar 10 vezes yes, vai pular 5 vezes em cima da cadeira, vai dar 3 cambalhotas e vai chegar no que ele queria, porque o universo vai jogar uma energia em cima dele e as coisas simplesmente vão acontecer. Aí terminou de acabar. Não estava ruim. Aí chegou o tal do coach, que universo, energia, né? Aí fala em energia quântica. Eu fui professor de química durante anos, tive que estudar física moderna, né? Para poder falar sobre átomos, elétrons. O cara não tem a mínima ideia do que é física moderna, o que é energia quântica. Ele diz que as vibrações dos elétrons que te cercam vão começar a emitir ondas eletromagnéticas que vão conspirar para fazer aparecer um bolo de chocolate, que foi a primeira situação problema. Eu não quero usar termos ruins, mas é muito pouca inteligência acreditar nesse tipo de coisa. E tem um monte de gente acreditando. Porque, na verdade, por que as pessoas acreditam? Porque elas querem coisas que aconteçam rápido. Eu quero um milagre para me dar o bolo, o milagre para me dar 10 mil reais, o milagre para salvar meu casamento, o milagre para eu conseguir resolver o problema do lobo, da ovelha e do repolho. Eu não quero investigar, eu não quero encontrar as soluções. Eu quero só a solução. Então, comecem a deixar que os seus filhos busquem as soluções, mesmo que ele erre. E esse é outro problema, encerro aqui. Um dos maiores problemas desse processo é que quando a criança erra na tentativa investigativa, você já... Não, tá vendo que se você fizer isso não vai dar certo? Deixa ela fazer. O importante não é nem que ela acerte, lembre-se. O importante é ela criar os meios. Entende? Mas são pais tão impacientes, professores tão impacientes, que quando a criança começa a desenvolver, ela dizendo, não, assim não vai dar certo, faça assim que vai dar certo. Aí ela vai fazer do jeito que você disse, vai dar certo, você está vendo? Eu disse, do jeito que você sempre seguiu o que o papai fala, vai dar certo. Tá, tudo bem, a gente não está aqui, o objetivo dessa aula não é o 4º mandamento. O objetivo dessa aula é você deixar o seu filho quebrar a cara mesmo. Se dá mal. Buscar e não conseguir. E você está lá do lado. O importante é buscar. O importante é buscar. O importante é fazer. Criar os meios. Criar o processo fechativo. Tentar encontrar a solução. Mesmo que tenha sido péssima a solução. Desde que não pecaminosa, é aceitável. Tudo bem? Bom, não temos muito tempo, mas se quiser 1 ou 2 perguntas das mais importantes. Professor Márcio, como educar à vontade de uma criança que tem como recompensa as telas todos os dias? É assim, a tela, né, mesmo que não fosse uma recompensa, né, mesmo que ela vai aprender algo na tela, né? Ela vai estudar um tema na tela. Tá, é exatamente, diametralmente oposto do que eu falei aqui. Está tudo pronto, né? Qual o problema de um filme? O filme está tudo pronto. Você não tem que tentar criar nenhum meio aqui imaginativo para... Entende? Você simplesmente está tudo pronto ali. É só acompanhar. É por isso que filme relaxa tanto, né? Porque você, na verdade, não precisa raciocinar muito. Aí tem um ou outro filmezinho, né? De investigação, de detetive, que aí você fica ali pensando. Mas se não, você relaxa e deixa a vida te levar, que o filme vai te dar tudo, vai te entregar tudo pronto, né? Então, nada você tem que tentar deduzir, você tem que tentar pensar, você não precisa de nada. Né? Então, as telas, elas são... Bom, essa resposta aqui teria muitas, né, formas de... Mas a tela, ela é diametralmente oposta ao que eu estou propondo aqui. Porque numa tela a criança não tem meio nenhum para conseguir fazer soluções. Porque está tudo lá, ela não tem nem como se meter na tela, né? Entendeu? Agora, se a criança junta os amiguinhos para fazer um teatro, aí tudo bem. Porque ela vai, entende? Ela vai
criar os meios para chegar no que ela quer. Mas a tela, a criança está rendida, ela não treina deliberação, não treina o processo investigativo. Mesmo que ela gosta muito de filme de detetive, eu entendi, mas ela precisa viver, né? Ela precisa tentar fazer algo, buscar fazer as coisas, e não simplesmente ficar parado olhando para uma coisa que já está pronta. Uma outra pergunta é, na prática, como fazer isso? Poderia dar alguns exemplos? Bom, eu acho que eu já dei alguns exemplos aqui, né? Mas eu vou dar um exemplo a mais, né? A nossa escola, a gente está essa semana comemorando a Semana Mariana, né? O mês Mariana, por conta de Nossa Senhora de Fátima. E uma das atribuições dessa idade, dessa fase, né, Fundamental 1, é que as crianças apresentem uma devoção mariana. Vou dar um exemplo, Nossa Senhora de Lourdes. Vai ser uma espécie de amostra mariana, né? Eles vão ter que apresentar para os pais que vão visitar no dia a escola alguma coisa sobre Nossa Senhora de Lourdes. Só que a nossa tutora não deu o que elas têm que apresentar, só disse que você precisa apresentar da melhor maneira possível para quem vem assistir qual é a história de Nossa Senhora de Lourdes. A tutora não mandou fazer cartaz, não mandou fazer uma história, não mandou fazer teatro, não mandou nada. Bem, a tutora só disse o fim. O fim é apresentar da melhor maneira possível Nossa Senhora de Lourdes para aqueles que vieram assistir a exposição. Essas crianças têm 8, 9, 10 anos. Elas vão ter que encontrar os meios. Tudo bem? E você tem que deixar... mas aí a turma da minha filha resolveu fazer um monte de cartolina e eu achava que seria muito mais legal fazer um teatro. Deixa ela criar os meios. Não interrompa esse processo. Tudo bem? Você pode até ir ajudando no processo. Eu falava aqui antes de começar a transmissão que é difícil, porque a gente vive em tal pilha de encontrar a solução que, sem querer, eu disse uma coisa para minha filha, ela falou sobre esse tema comigo antes de eu vir para cá, né? De como é que a turma dela estava pensando em apresentar a Nossa Senhora que ela recebeu como missão. E eu já fui dando uma dica, entende? De como é que ela podia fazer. Eu não precisava dar dica. Eu poderia até fazer perguntas para incentivar ela a pensar mais em soluções. Mas não dar a resposta, não dar o meio. Entende? Existe uma máxima, né, que é não dar o peixe, mas ensinar a pescar. É disso que eu estou falando, vocês entendem? Ensine as crianças a pescar, não dá o peixe. Ensine as crianças a deliberar, ensine as crianças a investigar. Não faça ela ter medo de investigar. Porque elas têm medo de investigar, porque na hora que ela encontra as pessoas, você não pode assim, a pior situação. Deixa ela fazer, não faz isso. Não pune a iniciativa. Mas a gente pune a iniciativa. Não, porque com essa iniciativa ela vai chegar com muito mais trabalho lá no fim. Deixa. Para fazer o bolo de chocolate, a criança saiu de casa, pegou um ônibus, foi lá num bairro a 10 quilômetros onde a gente mora, e encontrou uma amiga dela que ouviu falar. Deixa. Mas, professor, perdeu muito mais tempo. Deixa. É muito importante no processo deliberativo, investigativo, ela perder tempo mesmo. Bem, senão ela vai ser a geração do iFood. Tá bom? Acho que deu para responder, né? Sem mais, até porque o tempo está adiantado, teríamos outras perguntas, mas já passamos aqui 7 minutos do tempo pretendido. Quero agradecer a participação de todos, de um modo muito especial, acolho os pais de Santa Catarina, né, da região ali de Aragua do Sul, Joinville, Balneário Camboriú, pessoal de Corupá, todo mundo ali dessa região, e os outros circunvizinhos. Acolho a todos vocês, pessoal do Espírito Santo, de Vitória, de Serra, Vila Velha, toda aquela região, que são pais também da escola da gente lá. Quero agradecer a presença de vocês. Aos pais de Sobral, que puderam participar conosco, tá? Em breve nos encontraremos de novo.
E a vocês, pais aqui de Fortaleza, um abraço imenso, né? Obrigado pela amizade, pelo carinho, pela força que vocês nos dão presencialmente para nos ajudar nessa empreitada, né? Que estamos num processo deliberativo da educação, né? Encontrando os melhores meios para chegar aos fins devidos. Os fins devidos me parece que já estão muito óbvios, né? Assim, a gente já conseguiu chegar nisso. Mas os meios para chegar lá, aí nós precisamos investigar, buscar soluções e dar trabalho, né? E vocês têm essa paciência de a gente ir lapidando todo esse método, toda essa busca ao longo desses anos, né? E temos ainda muito a vencer, muito a conquistar, mas graças a Deus sabemos que esses meios já estão muito mais factíveis para nós, né? E aí, ano a ano, nós vamos botando tudo isso em ação para conseguir dos nossos filhos aquilo que é próprio da inteligência prática. É próprio da inteligência prática a capacidade deliberativa, a capacidade investigativa, a capacidade de encontrar os meios para se chegar aos fins, mesmo que esses meios sejam laboriosos, sejam mais complexos, difíceis, mas vamos deixar que eles aprendam a buscar meios que possam levá-los ao fim devido. Bom? Muito obrigado a todos, que Deus possa nos abençoar, que Nosso Senhor do Carmo interceda sempre por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito obrigado, boa noite a todos.